Maravilha, muitas coisas boas. Shavuot Tov, vamos falar. Eu digo vamos porque nunca é só eu ou você, é anarno, é nós. Na medida e no contexto do conhecimento, nunca estamos sós, como diz o S. Exupéry, no Pequeno Príncipe. Cada um que passa por nós deixa um pouco de si, leva um pouco de nós, nessa jornada que é o conhecimento. Bom, Parashá Tazria Metzorah é uma Parashá que se refere muito àquilo que sai da nossa boca, diferente da Parashá anterior, Parashá Kodem, Parashá Shemini, Zeafur, Manarnu, Lamado Narshav. Na Parashá Shemini é exatamente o contrário daquilo que a gente vai estudar nesse exato momento, porque na Parashá Shemini, no final se estuda sobre os simanim, ou seja, os sinais dos animais puros e impuros, e aquilo que a gente coloca para dentro. Tomando essa consciência, nós temos que saber que nessa paraxá, que se refere a uma palavra mais próxima que temos do português é lepra, mas não é essa palavra. Tazria Metzorah, que também tem um outro sentido, né, que vem Motzi Ra, que é faz sair o mal. O mal é a Lashon Hara. Então, na nossa vida, nós temos uma escolha, né? Nós temos Berinat Rofshi, nós temos a livre escolha de saber se seremos pessoas boas, pessoas. Vamos ter boas escolhas, inclusive em relação a Lashon, que é a palavra. Eu costumo dizer para os meus alunos que uma lashon positiva, uma mais positiva que a gente tem que ter, eu gosto, como sefaradi, é a língua de boi que é servida no Shabat. Essa não tem contraindicações, que pelo contrário, ela só traz alegria para quem assim consumir. Hafetz Haim, ele foi um dos nossos mestres, porque a sua obra continua intacta, influenciando não só o pensamento lituano, mas toda a Yahdu, todo o judaísmo. Quando você, por exemplo, estuda um perush, uma explicação da Mishnah Berurah, você está estudando a Torá, as obras do Hafetz Haim, esse Cohen, que trouxe para nós também, através das suas obras Ilhot Shemirat Halashon, as leis referentes à fala, aquilo que a gente deve e não deve falar. E tem uma célebre história que o Eliyahu Rosenberg trouxe no Shabbat, que eu vou compartilhar. Existe um determinado momento que uma pessoa parou um velhinho, viu que ele era judeu. Na verdade, ele era o Hafetz Haim, e falou assim: olha, eu quero falar uma coisa muito interessante. Eu conheci o Hafetz Haim. Ele é uma pessoa incrível. Ele faz coisas grandiosas. O velhinho falou: onde você conheceu o Hafetz Haim? Ele falou: conheci através das obras, dos estudos dele, então é muito grande. Ele falou: não, ele não é tudo isso. E ele brigou com o Hafetz Haim, ele falou assim: ele é sim, ele me influenciou, eu não conheci ele pessoalmente, mas eu estudei a sua Torá, e eu consegui colocar o meu filho também numa situação um pouco melhor, porque eu pude saber como lidar com ele, saber como lidar com o ser humano através do uso da fala. Então o Hafetz Haim agradeceu para ele, porque ele aprendeu mais uma coisa, que não se deve fazer Lashon Hara, não se deve falar mal de si mesmo. Nós, na nossa vida, a gente tem que entender que nós temos que ter uma atitude positiva, que o reggae do Bob Marley chama de positive vibration, mas nós temos que ter uma atitude positiva também em relação a nós. Nós temos a ideia de achar que sempre o que é bonito vem de fora. Esse é o pensamento, por exemplo, do estrangeirismo, como é dito nas músicas, né? Como, por exemplo, do Mosaico de Ravenna, para quem já morou em Belém do Pará, que o que é bonito vem lá de fora, mas o que é bonito também está aqui dentro, está em você também. Porque em cada recipiente existe a centelha divina. Então, o que temos que entender é que não podemos falar mal de nós mesmos, a gente tem que também ter essa consciência, como a gente também não deve falar mal da outra pessoa. O meu sogro, Yosef Walfried, falou em nome do Rabino Davi Weitman, que em relação a esse tema,
Existem 3 pessoas que podem ser afetadas em relação a Yetzer Hara, que é aquele que escuta, aquele que fala e de quem é dito essa relação da Lashon Hara. E por isso a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso. Existem palavras que ferem e fazem mais mal do que muitas armas. E essa arma destrutiva é a Lashon Hara. Por isso que nessa paraxá, que é uma paraxá Meruberet, uma paraxá unificada, Tazria Metzorah, existe um determinado momento que Miriam, ela usa do verbo, ela não falou nenhuma mentira, mas ela falou de uma forma pejorativa em relação ao Moshe Rabbeinu. Então a gente aprende também que a gente não pode falar de uma forma pejorativa de uma pessoa, a gente tem que tomar cuidado com essa questão de colocar apelido, de falar depreciando de uma pessoa. Se você não tiver o que falar de uma pessoa, é melhor ficar calado do que falar mal de uma pessoa. Porque essa energia de depreciar uma pessoa me dá que neguei me dá. Justa medida. Se você deprecia uma pessoa, essa energia vai voltar para você e você vai ser depreciado. E se acaba lá. Acaba lá que aprendemos dos nossos mestres, como traz a família Borratzeira, que na verdade poucos sabem que na verdade essa família não é marroquina, a essência dela é síria, é Halabi. A Yaakov, né, o próprio avô do Baba Sali saiu da Síria para poder levar o judaísmo e a luz do Marrocos. Agora, sabemos que a gente não pode falar mal de nós mesmos, falar mal de uma outra pessoa. Também a gente tem que tomar cuidado de falar bem com a outra pessoa. Vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que se chama Isaac, eu começo a falar muito bem dele para terceira, quarta, quinta pessoa. Eles vão começar a sentir inveja daquela pessoa. Então a gente também tem que tomar cuidado, até no ato de elogiar uma pessoa e saber como elogiar essa pessoa para que a outra não se sinta depreciada em relação àquela outra pessoa e não traga essa energia da inveja. A Kabbalah fala que cada semana nós temos uma energia que nos circunda e nessa energia vinculada a Tazria Metzorah, ela traz para a gente que a gente tem que tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Existe uma força, uma energia que faz com que a gente tenta a falar alguma coisa, então cuidado com isso, principalmente na sexta-feira. Procure manter a harmonia no seu lar com a sua esposa. E essa energia ela é desfeita assim que você começa a fazer o Kiddush, ou se você vai escutar o Kiddush na casa de alguém. É um teste que ocorre toda sexta-feira para desarmonizar algo que é tão importante, que é o Shalom Bait. E é interessante o Rabino Aharon King, da Kehilat Mizrahi, no shiur semanal que ele dá de Alahot Shabbat, ele trouxe uma coisa muito bonita. Temos consciência que a gente não pode ter como Psak Din, né, como julgamento final, Alahá e Midrash. O Midrash é, digamos, algo que ele vai trazer um ta'am, um sabor, mas o julgamento tem que vir, por exemplo, da Gemara, não do Midrash. E na própria Gemara, numa série de Shabbat, traz para nós que existem 2 anjos que nos visitam. Se a casa estiver arrumada para o Shabbat, o anjo bom fala para o anjo mau, Kitov, isso é muito bom. E aqui é Hiratson, que essa família tenha uma boa semana como essa, e o outro anjo tem que falar que bom, e assim tem que ser. Isso traz pra gente que existe um mundo espiritual também que nos circunda. E essa paraxá, ela também tem uma relação com a pureza e a impureza, por exemplo, e a pureza da mulher. A pureza vem através de cumprir a Taharat HaMispahá, saber quando está com o marido, quando está distante, sobre as leis de Hud, como se portar com uma outra pessoa no ambiente, sobre os dias, né? Isso é uma coisa que todo judeu que está fazendo Teshuvah, está ficando religioso, tem que entender. Inclusive, saber como minimizar isso na Torá viva, que ela foi traduzida por um corpo editorial, e ela foi publicada pela Sefer. Tem um adendo muito interessante entre as notas de rodapé, entre alguns amigos em comum, e o Rabino Menachem de Zedruk, e um querido amigo Avraham Pamplona, ele traz uma coisa muito interessante. A ciência trouxe
que no período que a mulher está menstruada, está em nidá, ela traz um determinado enzima, determinada substância que pode fazer mal para o homem. Então, esse período que o homem fica distante dela é muito positivo. Da mesma forma como consta logo no início que quando uma criança nasce e ela é masculina, e se ela não tem nenhum problema, assim o Moel na BDK, ele verifica que ela pode fazer Brit Milá e se faz no 8º dia. Entretanto, como tem um amigo meu de Israel, Gabriel, que ele vai fazer agora essa semana, Hazak Baruch Gabriel, tem mais de 18 anos e agora ele está fazendo, a família dele, família de colonos, não é religiosa, ele veio para o Brasil, olha como são as coisas. É os chamados caminhos tortos pelo caminho correto, na linguagem popular, e no Tânia, Likutei Amarim, é o caminho curto, que na verdade é o caminho longo, e o caminho longo, que é o caminho curto. Esse jovem que veio fazer uma experiência no Brasil, gostou do Brasil, começou a fazer uma faculdade, começou a se aproximar do judaísmo e começou a ficar religioso no Brasil. E eu vou fazer a Brit Milá dele exatamente nessa semana, que se fala sobre a importância da Brit Milá logo nos seus passukim iniciais. Após os 7 dias, mais 33, num total de 40, quando é menino, e 2 semanas quando é menina, em semanas iniciais, a mulher, né, tem que passar pela mikveh, e todas as leis referentes à nidá, que inclusive é uma especialização rabínica, saber fazer todas as verificações em relação à nidá. Ela está no Shulchan Aruch, em Oré Deá, exatamente em Kuf Tzad Dalet 194, que traz as alahot específicas, assim como também temos Masertot, Bavel do Shalom sobre Nidá. Então, a Metzorah é um remes, é uma metáfora sobre um tipo de doença que é degenerativa, que na verdade é a doença ligada à fala. E também em relação à ciência, algo muito importante, se você, independente se você é branco, azul, amarelo, violeta, independente de qual seja a sua cor, você está em contato com a influência dos raios solares, ultravioleta, etc. Tem que se proteger a parte da ciência, tem que usar protetor solar. Agora, nesses dias que são mais calorosos, mesmo que são um pouco mais frios em São Paulo, mas existe a presença do sol. Também é importante você fazer um check-up anual, visitar o médico, ver como é essa questão de dermatologista, ver essas questões de pele, é muito importante. E a Torá traz para nós que a gente tem que nos cuidar. Isso quem traz de uma forma muito vasta é o próprio Rambam, que além o grande mestre Maimônides, que além de rabino também era médico e isso fica como adendo da gente, cada um de nós, procurar tomar cuidado com isso. Nessa paraxá temos o famoso Eu Narifanalá, né? Deus, rogo-te, cura, que é uma prece muito curta pedindo para Hashem curar Miriam. Olha só o nível de Moshe Rabbeinu. Então, essa inclusive é uma das opiniões de que porque Nadab e Abion faleceram. Temos a opinião do Rashi, porque eles estavam embriagados. Temos a opinião dos Midrashim, como Midrash Tarumá, que fala que eles foram como uma expiação para aquela geração. Há quem diga que é porque eles ofereceram fogo estranho, mas existe uma opinião também da Hassidut que fala que eles tinham muita elevação espiritual, como traz o sétimo Rebbe Chabad, Lubavitch. Mas existe uma opinião que é ligada também aos mestres dos Balei Mussar, o movimento Mussar, que falam que um dos motivos que se deve também ao falecimento do Nadab e Abiú é a Lashon Hara. Que eles falavam muito mal das pessoas, eles não tinham problema de não... Eles eram solteiros porque eles não conseguiam casar. Qualquer mulher, eles falavam mal das mulheres. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado em não falar mal das pessoas, não falar mal de Eretz Israel, não falar mal dos nossos líderes, não falar mal dos nossos rabinos. Temos que olhar sempre a vida de um lado positivo.
Nessa semana, na Contagem do Homem, estamos na semana vinculada a Tiferet, que é a beleza. O nosso mestre, Meli Dilijansky, um dos Achim Kedoshim, junto com Zusha de Nipoli, ele costumava olhar tudo com bons olhos. Olhar com bons olhos é estar conectado com Tiferet. Esse dia é lindo, independente se ele está chovendo ou não. Baruch Hashem, eu tenho casa. Baruch Hashem, eu sou casado. Olhe a vida com bons olhos, é um exercício para essa semana.